Então, nesse caso aqui, ele fala assim, ó, o conjunto A é constituído pelo elemento -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 e 3. Aí ele fecha. O conjunto é fechado, certo? Se ele tivesse colocado aqui os 3 pontinhos, o que significa? Que ele dá sequência, né? Na reta numérica, todos os elementos, 3, 4, 5, por aí vai, infinito. Mas como ele não colocou os 3 pontinhos, o conjunto é fechado. Então só faz parte do conjunto A esses elementos, ok? O conjunto B foram dados os seguintes elementos. Nós temos os seguintes elementos. -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Aí, o que ele fala aqui na situação? Determine ele vem e fala isso daqui, ó. Determine o conjunto A união com B. Então, o conjunto é esse elemento, esse símbolo é o símbolo de união, A união com B, então você vai pegar os elementos do conjunto A e vai unir com quem? Com os elementos do conjunto B. Então, a união de A com B tem os seguintes elementos, ou seja, -5 entra na jogada. Eu tenho -5 em B? Não. Mas eu vou fazer a união entre eles. O -4, eu tenho em B? Não. Mas eu vou manter. Eu tenho -3 em B? Não. Eu tenho -2 em B? Não, mas eu vou manter. Eu tenho -1 em B? Tem. Então eu tenho -1 em A e em B. Você só vai colocar apenas um elemento, porque eles são iguais. Ok? Então vai ficar o -1. Aí nós temos quem? O 0, que tem em A e em B. O 1 tem A em B. O 2 tem A em B. E o 3. Aí eu fecho aqui? Não, por quê? Porque agora eu tenho os elementos de B, que eu não tenho em A, mas é a união de todos os elementos. Então, continua o 4, o 5, o 6 e o 7. Então, fiz a união entre eles. Ficou claro? Tudo bem? Então, o conjunto união, o que eu tenho em A, eu também tenho em B. Ficou claro? Você vai unir. O que for igual, você não precisa repetir 2 vezes. Coloca uma vez só. Tudo bem?
Aí na alternativa B, ele vem e fala o seguinte. Ele fala A intersecção com B. Ou seja, A intersecção com B, o símbolo de intersecção. O que significa isso? São os elementos que você tem em A e, consequentemente, você tem em B. Os elementos que eu tenho em A, mas não tem em B, não fazem intersecção. O elemento que eu tenho em B, mas não tem em A, não faz a intersecção. Então é o verificar o quê? Os termos que é comum em A e em B. Comum em A e em B. Vai ser intersecção. Difícil isso? Difícil isso, meu amigo? Que bom. Então quais são os termos comuns que eu tenho em A e em B? Olha lá, o menos 1 eu tenho em B e tenho em A. O 0, o 1, o 2 e o 3. O 4 não entra porque eu só tenho em B. O menos 2 não entra porque eu só tenho em A. Ficou claro? Então agora é só eu colocar ali o conjunto. Então eu tenho o menos 1, o 0, o 1, o 2 e o 3. Então na intersecção é o termo que é comum, tanto para A como para B. Ficou claro? Agora em C, ele fala A menos B. São os elementos que eu tenho em A, vou tirar os elementos que tem do B. Vai ficar apenas quem? Os elementos que tem em A. Ou seja, elementos que eu tenho apenas em A e não contém em B. O que acontece? Aqui em B eu tenho menos 1. Então eu tenho um menos 1 aqui. Ele está só em A o menos 1? Não, ele está em A e ele está em B. Então não vai favorecer esse critério aqui, ó, A menos B. A menos B aqui é só o elemento que contém em A. Ficou claro? Ou seja, quem são os elementos que contêm em A? Menos 5, menos 2. Então A menos B, apenas os elementos em A. Então, é o menos 5, o menos 4, o menos 3 e o menos 2. O 1 já é comum. O 1 é comum, então em apenas A. Ficou claro? Só isso. Na D, são apenas os elementos que contêm na onde? Em B, que não é comum em A e que não tem em A. Ok? Não pode estar em A, porque é B menos A. Então os elementos que eu tenho em B menos o A, quem seria? Exatamente. 4, 5, 6 e 7. Só isso. 4, 5, 6 e 7. Finalizou o conjunto. Tem apenas em B, não tem em A. Ficou claro?
O trabalho foi o mesmo do que os outros desenvolveram. Não tinha nada de celular. Não sei porque que... Agora, agora nós temos o diagrama. Então, o diagrama é o quê? É o que nós fizemos lá no conjunto, agora é pelo conceito do diagrama. Então, verificando esse primeiro diagrama aqui, olha lá. Eu tenho o conjunto A, eu tenho o conjunto B, e aqui eu tenho quem? A intersecção de A em B. O que tem em A e o que tem em B. Certo? Aí, quando ele vem... Diagrama, meu irmão. Diagrama. O senhor pode copiar no caderno do senhor. Ok? Oi? Isso, meu irmão. Vai copiar. Então, o que que acontece? Você tem apenas... Está preenchido apenas esse conceito de A. Então, eu tenho os elementos do conjunto A. Mas está faltando, ele está excluindo quem aqui? O que tem no B. Então, seria A união com B, A intersecção com B, A menos B ou B menos A? A menos B. Porque são apenas os elementos que eu tenho em A. Tiro os elementos de B. Ficou claro? Então aqui seria o C. No verde aí, olha lá. Então eu tenho o diagrama, tenho o conjunto de A, tenho esse conjunto de A aqui, e tenho o conjunto de B. Só que eu também tenho a intersecção. E nesse caso ele preencheu todo, o todo. O todo seria o quê? A união com B. Então seria a letra A. Porque a intersecção é isso daqui, mas ele uniu o conjunto de A com o conjunto de B. Ficou claro? Sim. Agora, no próximo exemplo, ele coloriu na onde? Apenas na intersecção. Apenas na intersecção, então é A em relação a B. O que que é? A intersecção com B. A intersecção com B. Onde que é o A intersecção com B? B. 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 E nesse caso, o que que nós temos? B. Só o elemento em B. Então é A menos B ou B menos A? B menos A. Que é o que é a letra D. Só isso. Então era só para eu verificar. Esses conceitos aí. Tudo bem, tem?
Façam aí. Não coloriu aqui, meu irmão? Tem uma de cor, não? Só não tem caneta. Dia 8. Dia 8, amigo. Internacional da Mulher. Só por 2 minutos, finaliza isso daí. Deve ser o professor Lara. Aham. O que será que tem aqui na sacola, hein, professor? Vamos ver? Isso daí é intersecção. Para cima é união, para baixo e senhor, você entendeu? Hã? Pois não. Sou? A menos B, que tem uma tendência que A não tem B. O A menos B não tem. É conjunto vazio mesmo. Entendi. Então vamos, ajeita a casa aí, vai saber. Finalizou, amigo? Não tem conjunto vazio, né? Um zero, um pra cima.
que tem B não tem A. Tem algum B que não tem A? Finalizou? Então, senhor, meu irmão, o senhor não vai fazer? Ah, então vem aqui comigo. Então vem aqui comigo, que eu já vou falar com você. Você fazer, senhor? Isso aqui. Pode usar isso aqui? Não tem que soltar o outro. Então vamos lá. Finalizar a correção aqui. A união com B. O que é a união com B? Todos os elementos que tem em A, que tem em B, eu vou fazer o conjunto. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. São todos que tem em A e todos que tem em B. Eu não vou colocar 1,1 e 2,2, porque eu já representei ele. Tudo bem? Então aqui é o A. B. B é o quê? A intersecção com B, ou seja, é o elemento que eu tenho em A comum em B. E qual que é o elemento que eu tenho em A comum em B? O 1 e o 2. O elemento 1 e o elemento 2. Ficou claro? Na letra C é o quê? É A menos B. É apenas o que eu tenho em A. E em B não entra na jogada. Ficou claro? Quem que eu tenho apenas em A? O menos 2, o menos 1. O 0 tem em B? Não. Então o 0 também entra. São 3 elementos. E na alternativa, a letra D. O que só tem B. O 1 eu tenho em B, mas tem em A. O 2 eu tenho em B, mas tem em A. Tem algum que não tem em B, que tem em B, mas não tem em A? Não tem. Então, se não tem, o conjunto ele é vazio. Você vai colocar como conjunto vazio. O conjunto vazio você coloca uma bolinha e o risquinho. Isso significa que é conjunto vazio, porque não tem resposta. Certo? Mas é um conjunto vazio. Ficou claro? Alguém não entendeu? Molezinha? Então, na próxima aula, nós vamos dar sequência no conteúdo, nessa atividade. Próximo, amigo.